Então vamos começar a comunicar. Nós vamos comunicar a orla costeira, mas a montante das zonas costeiras nós temos rios e ribeiras, isto não começa só ali. E os rios interagem na orla costeira, e interagem onde? Interagem na praia, interagem nos estuários, nas lagoas e nas restingas. E o que é isto? O que são as praias? As praias são como nós conhecemos, é onde nós vamos normalmente na praia, não é? São formas de acumulação de areia ou cascalho com declive muito pouco inclinado. Nós podemos ter diferentes tipos de praias, com diferentes morfologias, podemos ter praias arenosas ou rochosas, podemos ter praias que estão muito expostas e que são extremamente ventosas, é aí que nós temos frio no verão, ou podemos efetivamente ter praias mais abrigadas que estão encaixadas no meio das rochas. Os rios também podem chegando às praias, passam pelas dunas litorais ou costeiras, que são as dunas, são vários os tipos de dunas, mas na nossa região, em Portugal, são essencialmente litorais ou costeiras, ou seja, elas são paralelas à linha de mar e são essencialmente formadas pela acumulação das areias marinhas e por ação eólica. Vou-vos apresentando sempre alguns exemplos das nossas dunas. Este exemplo que está aqui assim à direita é um dos meus casos de estudo e é aqui muito próximo. Também podemos ter zonas costeiras em arribas ou falésias, são mais comuns para nós a partir do centro de Portugal e essencialmente Alentejo e Algarve. A Praia do Vale Forado é uma das minhas praias de estudo para este caso. Podemos também ter os estuários, e aqui mais próximos temos o estuário do Rio Cava, temos o estuário do Rio Minho, e aqui é uma zona onde a água doce se dilui com a água salgada. E temos também as lagunas, também temos muito conhecidas a Laguna da Barrinha dos Moriz, a Laguna de Santo André, que são áreas novamente de águas salgadas e que estão separadas pelo mar por uma barreira. E os sapais são outro tipo de zonas costeiras. Finalmente temos as restingas. As restingas são línguas de areia, são extremamente móveis e atualmente quase todas elas estão artificializadas pelo homem. Isto são as nossas zonas costeiras. E como é que funcionam as zonas costeiras? Como é que elas, de uma forma normal, vão funcionar? Elas funcionam sobre a agitação, elas estão em contacto constante com a maré. Quando nós estamos perante situações de tempestade e eventos mais tempestuosos, marés mais agitadas, o que acontece é que o mar traz areia para a praia e vai arrastando a areia da praia, vai tirando. Tem uma força muito grande no sentido de puxar a areia para trás. No entanto, quando nós estamos em períodos muito mais calmos, o que acontece é que essa deposição de areia vem outra vez. E com a maré, com o rebentar, com o nosso espraiamento, aquilo que nós vamos começando a ver agora a partir desta época, as nossas praias vão começando a crescer. E isto é a dinâmica normal. A partir daqui entram também os ventos, e os próprios ventos vão levando os sedimentos e vão reformulando as dunas, vão continuando, portanto, vão repondo e tirando a areia. Tudo funciona perfeito e, no fundo, nós podemos considerar isto quase como uma zona costeira. O que é que acontece também nas zonas costeiras? Além de serem um ambiente natural, elas são de uma importância enorme para o homem e aqui entra a interação homem-mar. Porquê? Porque elas têm um valor muito, muito grande a nível social, porque é um sítio onde nós vamos à praia, é um sítio onde nós vamos passear, é um sítio onde nós vamos descansar. Tem um valor económico enorme, porque é onde nós temos grandes restaurantes, temos áreas portuárias, temos turismo, temos a pesca. E também tem um valor ambiental elevado. Nós temos muitas zonas no nosso país que estão sob uma lei de proteção. Podemos ter o Parque Natural da Ria Formosa ou aqui assim na Rede Natura 2000. E tudo isto é importante preservar. Mas o que é que aconteceu aqui? O homem gostou tanto da parte costeira que se esqueceu que havia ali um ambiente, um ecossistema a preservar. E foi ocupar. Foi explorar, foi alterar em seu próprio benefício e artificializou. O que é que aconteceu quando artificializou? Esta dinâmica que é esperada da areia poder ter aquela interação com o mar, ora o mar leva a areia, ora o mar traz areia e vai retirando a praia ou vai compondo a praia novamente, deixa de existir a partir do momento em que eu começo a ter uma barreira de pedra e que não há sedimento solto. Ok? E então nós começámos a ter necessidade em falar de vulnerabilidade, risco, exposição. Porquê? Vulnerabilidade porquê? Porque nós temos no nosso litoral, e como na maior parte das zonas europeias, temos uma grande densidade populacional na zona litoral. E por outro lado, é uma zona tão apetecível, está perto de tudo, que tem uma grande atividade económica. Temos os portos, temos as principais vias de comunicação
Pronto, e isto aumenta a vulnerabilidade, ou seja, eu estou muito próximo de uma ação do mar, eu estou extremamente próximo, sem capacidade do meu próprio sistema natural me proteger. Pronto, e a partir daqui, se eu próprio fui avançar sobre o mar, fiquei mais vulnerável, a partir daqui começam a surgir os meus riscos. E os riscos podem ser riscos naturais, porque nós temos uma costa extremamente dinâmica, podem ser riscos devido a tempestades, cada vez mais nós temos eventos extremos, e efetivamente tem tudo a ver com as alterações climáticas, e cada vez mais nós começamos a ouvir falar das subidas do nível médio das águas do mar. Tudo isso vai trazer um risco. Podem também ser os riscos antropogénicos, ou seja, os riscos causados por nós mesmos, pelo homem, pela ocupação, porque desenfreadamente fomos ocupando, fomos fazendo algumas barragens, e quando fazemos as barragens deixou de haver uma coisa muito importante, e por isso é que eu começava a dizer que a montante das zonas costeiras estão rios, e à medida que nós fomos fazendo barragens, nós fomos impedindo o transporte de sedimentos. E estes sedimentos eram trazidos no seu movimento normal, pelo rio abaixo, e depois com a condução da maré eram depostos nas praias. E, ao mesmo tempo, nós fomos aumentando a poluição. Nós fomos usando o solo, nomeadamente, por exemplo, na agricultura, e uma coisa que acontece no Algarve, nomeadamente, não tem propriamente a ver com a erosão costeira, mas nós temos, neste momento, dificuldade em equilibrar no seu sítio ou na sua distância própria o que é água salgada e o que é água doce. E nós, neste momento, temos uma coisa chamada intrusão salina. E nós temos quilómetros e quilómetros de água salgada que conseguiu atingir os nossos aquíferos para repor o equilíbrio no próprio aquífero, mas que tornou a água imprópria mesmo para a utilização na agricultura. E pronto, mas aquilo que me traz aqui assim é mais a erosão costeira. Então, a erosão costeira é um processo de degradação imensa, que provoca um recuo na linha de costa. Tenho aqui vários exemplos, tenho o que era a Cova do Vapor, que é ali na margem sul do Tejo, em 1996, e passado quase 10 anos, vocês têm um recuo de 370 metros. Portanto, isto é fruto da erosão costeira, é fruto de nós irmos artificializando a costa e de nós irmos impedindo também a chegada de sedimentos à própria praia. Estes processos erosivos estão, como eu estava a dizer, muito associados às perdas sedimentares e depois traduzem-se, são visíveis para nós com a redução do espaço, o volume de areia na própria praia. E aqui tem aqui outro levantamento, que é ali na parte dos Esmoriz, um levantamento desde 1967 até 2012, em que nós vemos que, efetivamente, o comprimento de praia diminuiu muito. E pronto. E o que é que está aqui na base? Está na base o transporte de sedimentos, está a possível construção de barragens que impede o livre fluxo, mas está na base também aqui uma coisa muito importante, que são as dragagens. Nós precisamos de canais navegáveis. E não há problema nenhum, porque as dragas até iam buscar a areia. A questão aqui é, se esta areia fosse largada em offshore, ela viria ter à praia e poderia retomar o seu curso normal. A questão é que a maior parte das areias destas dragagens vai para a construção civil. Ou seja, eu tiro do rio, mas eu não reponho no sistema. E eu ponho num sistema completamente à parte, que não tem capacidade nenhuma de me voltar a repor esta areia de forma utilizável na praia. Por outro lado, nós fomos ocupando desmensuradamente a nossa costa, não é? São zonas habitacionais, são parques industriais, são grandes hotéis, tudo nas dunas. E elas precisam de espaço. Assim como nós, na nossa casa, precisamos de espaço para nos movimentarmos, não conseguimos viver encaixados, a praia também não. Pronto, isto aqui assim, também fomos tendo uma alteração na dinâmica dos processos naturais, quer a nível de movimentação da costa, e à medida que nós vamos tentando construir proteções, vamos alterar a própria dinâmica. E depois temos as causas naturais, como eu tinha falado há bocado, que é a subida do nível médio das águas do mar, a nossa própria agitação marítima, que também contribui para este agravamento, e as tempestades. E uma conclusão é tirada daqui, à medida que eu vou construindo sobre a minha zona costeira, ela efetivamente não consegue aguentar isto assim de uma forma tão pacífica. Portanto, o mar vai ter que ocupar um espaço que ocuparia de qualquer forma, ok? Pronto, e perante isto, o professor Veloso Gomes, que é o meu orientador de estágio de doutoramento, tem uma frase que eu acho que é impecável. Ele diz: o homem ocupa, transforma, utiliza a seu belo prazer. Os sistemas são incompatíveis, edificações por tudo quanto é lado não é compatível com uma ação natural, certo? Mas a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou defender-me. Eu vou construir estruturas de defesa costeira. E vou começar a construir, eu vou proteger daquilo que eu preciso.
E Portugal, neste momento, está sobre uma forte, quase todo ele está com grande risco de erosão costeira. E fomos pensando sobre isto. E o que é que podemos fazer perante um risco? Podemos, por simplesmente, não fazer nada, deixar andar. Se o risco não é muito, nós vamos deixar avançar e o sistema falar por si. Podemos, efetivamente, começar a artificializar, construímos porões, construímos quebra-mares destacados, construímos obras aderentes e vamos tentando proteger. Ou então, saímos um bocadinho desta estrutura muito, muito pesada e vamos usar estruturas que nós chamamos de engenharia soft, coisas mais levezinhas, e construímos uns sacos geotêxteis com dunas artificiais. Ou então, pura e simplesmente, tentamos fazer um mix de tudo. Fazemos uma obra extremamente forte a nível de engenharia e fazemos uma alimentação artificial de areias. O que é o problema disto? O problema disto é que há uma grande incerteza sobre quais são os verdadeiros impactos. Não é possível, cientificamente, nós determinarmos isto com exatidão. Eu não sei dizer na costa que 1 mais 1 são 2. Pronto. E o que dificulta muito este dimensionamento. Por outro lado, cada vez que acontece alguma coisa, nós agimos de uma forma em emergência, ou seja, nós chegamos lá e fazemos alguma coisa. Não conseguimos planear. O que é que isto significa? Que passado no próximo evento, num evento da mesma gravidade ou um bocadinho mais forte, a própria defesa vai ao ar e nós passamos constantemente a fazer manutenções e constantemente nós continuamos a ter problemas. Nós até podemos ter uma artificialização, podemos pôr areia ali, mas a nossa costa é tão dinâmica, que colocar areia é por pouco tempo, é uma solução a curto prazo. Ou seja, começamos a pensar, será que o investimento que nós gastamos no imediato até pode parecer menor, mas a longo prazo, quanto é que nós estamos efetivamente a gastar? E depois surge outra necessidade. Se eu estou a fixar a minha zona de costa aqui para me proteger a mim, efetivamente eu até posso ficar protegida. Mas o que é que vai acontecer logo a seguir? A jusante. Eu, a montante, até crio praia, mas e a jusante? E as povoações que vêm a seguir? O que nós temos verificado é que, cada vez que nós fazemos, por exemplo, um esporão, a montante do esporão, nós vamos tendo uma praia que cresce, mas a jusante, mais a sul, há uma praia que vai diminuir de certeza. E continuamos com este peso. Quer dizer, nós beneficiamos uma coisa, não beneficiamos logo porque continuamos a ter necessidade de continuar a fazer mais intervenções, continuamos a ter galgamentos e, ao mesmo tempo, estamos a desproteger algo mais à frente. Então, todas estas medidas, todo este pensamento faz parte de um plano que está a ser cada vez mais falado, que é o Plano de Gestão Integral das Zonas Costeiras. E isto começa a ser pensado desta forma. E existe ainda outra medida que é a retirada planeada. Que significa o quê? Quando as construções estão ilegalmente sobre dunas, estão em zona de risco, uma forma de nós efetivamente protegermos a população e protegermos aquela zona é retirar as populações. Vocês têm aqui um exemplo lá embaixo, na praia de São João, ao pé da Costa da Caparica, em que inicialmente havia ali uma série de povoações que depois se percebeu que estavam em risco e foram removidas aquelas habitações. No entanto, isto não é nada pacífico. É a pior medida que nós podemos ter a nível de intervenção com as comunidades, porque não é bem-vinda. E foi com base nisto, foi por pensar assim, provavelmente é a minha medida mais eficiente a médio e longo prazo. Pode ter um custo inicial de execução muito maior, mas a nível de manutenção e diluindo isto no tempo, poderá ser a minha que tem a intervenção menos custosa, mas é, de facto, a menos bem querida por qualquer comunidade. Ok? Porquê? Porque o risco tem tudo a ver com a minha... O que eu valorizo no meu terreno tem tudo a ver com a minha percepção do risco. E se eu tenho inundações hoje, se eu só tiver inundações daqui a 5 anos, a minha memória esqueceu-se. Ok? E vale a pena. Então isto dá uma grande complicação. E dá uma grande complicação porque há aqui uma série de constrangimentos que estão por trás e que também não são claros. E foi centrado nesta preocupação e eu fui perceber porquê. O que é que está aqui a acontecer para nós continuarmos a pensar assim? E, efetivamente, não teve dúvidas que era bem pensado sobre isto, porque eu, em janeiro de 2014, em praias que supostamente já estariam protegidas, continuo a ver que a ação do mar consegue destruir tudo e mais alguma coisa, ok? Pronto. Eu apresento-vos aqui um caso crítico, que é a Ilha da Fuseta. É uma ilha barreira, que existe ali na zona da Ria Formosa, no Algarve. Esta ilha estava pensada em plano de ordenamento da orla costeira, tinha um plano de intervenção. Era uma retirada planeada. É uma situação extremamente complicada. O que é que aconteceu em 2010? No verão, nós tínhamos todas aquelas casas que estavam ali, clandestinas, nós não tínhamos praia, nós tínhamos casas sobre areia. Houve uma tempestade em dezembro
E o mar entrou. O mar entrou por ali dentro, sem dó nem piedade. Há quantos anos é que isto não acontecia? Há muitos, as pessoas não tinham memória. O facto é que as casas foram sendo destruídas. Todos os bens patrimoniais que eu não quis deixar ir, quando alguma autoridade me disse é preciso retirar, eles foram porque o mar não quis saber. Ele não pediu licença para entrar, e ele entrou. Pronto. E aqui, qual foi o benefício neste caso? É que isto são casas essencialmente de segunda habitação, ou seja, naquele período nós não tínhamos moradores. Agora, imaginem o que é que acontece quando as pessoas moram efetivamente na praia, esta zona está efetivamente em risco, os avisos são feitos e nós não conseguimos fazer nada. Nós, moradores, não conseguimos perceber e as autoridades não conseguem andar para a frente. O certo é que pode acontecer. Como é que está a praia hoje? Está completamente livre. Existe este caminho pedonal no inverno, as infraestruturas de abastecimento de água estão ali, estão enterradas, e as edificações de apoio à prática balnear são erguidas a partir de agora. Chegam ao fim do verão e são removidas novamente. O que é que isto facilitou? Facilitou que eu continuo a usar turisticamente e economicamente a praia, socialmente eu continuo a usufruir de um bem que eu sempre gostei e ecologicamente eu tenho uma praia mais rica. Ou seja, eu fui respeitar um parâmetro que eu não respeitava até agora, que era a parte ecológica, ok? Todos os animais, todas as plantas que poderiam viver ali. Pronto, e continuamos. Ups, não continuamos porque isto não quer. Pronto, então, eu comecei a pensar sobre isto, fui estudar casos de norte a sul, comecei na praia de São Bartolomeu do Mar, aqui bem próximo, fui descendo até a zona de Esposende, passei ali na zona da Aveira, onde fui estudar Paramos, os Moris e Cortegaça, que têm estudos incríveis e têm muita investigação já sobre este tema. Desci um pouco mais e fui à zona de Leiria estudar o Val Furado, porque era a única praia em Arriba, era uma solução diferente daquela que eu já tinha estudado. Cheguei à Cova do Vapor, porque a Cova do Vapor está há anos a ser estudada. Neste momento eles não têm praia, eles têm uma proteção enorme, são uma ilha a sul do Rio Tejo, em que o mar vai entrando. E depois fui descer-me um bocadinho mais, fui parar às Ilhas Barreiras e estudei a Praia de Faro e a Ilha da Fuseta. A Ilha da Fuseta por ser o meu exemplo melhor. Só que, curiosamente, quando eu lá cheguei, eu não sabia que isto estava assim. Foi um grande choque quando eu peço, levem-me à praia, e o senhor diz, mas vai à praia ver o quê? Lá não há nada. Eu disse, não há nada, como não há nada? As fotografias que eu tenho, está cheio de... Sim, mas olha o que aconteceu o ano passado. E eu cheguei lá e esta fotografia é minha. Aliás, todas as fotografias são minhas, mas esta aqui é minha. E eu disse, mas o que é que aconteceu? E ele disse, está um mal que algou. Então, todas aquelas fotografias que eu vos mostrei foram eles que me mandaram depois para eu ver o que é que efetivamente tinha acontecido. Fui estudar. E não me bastava só conhecer os locais. Eu fui conhecer os locais, fui perceber como é que eles eram, fui estudar o nível de tipo de edifícios, tipo de ocupação, infraestruturas, abastecimento de água, abastecimento de luz, tipo de arruamentos. Fui perceber qual era o valor cultural e etnográfico que eles tinham, o que é que as pessoas faziam mais para além do uso balnear. Fui perceber que havia zonas, nomeadamente São Bartolomeu do Mar, em que tem uma Maria Santa em agosto, é um lugar muito procurado. Fui perceber que em Paramos existe uma capelinha mesmo sobre a praia, coisas que nós temos que preservar quando vamos intervir. Mas também fui perceber que havia um património ecológico muito grande por trás. Fui descobrir que tenho zonas no Parque Litoral Norte, tenho zonas na Diretiva Habitat, tenho outras cobertas com a Rede Natura e tenho ainda o Parque Natural da Ria Formosa, ou seja, eu tenho habitats que eu tenho que preservar. E, não contente com isto, resolvi falar com todas as pessoas que encontrei na praia. Preparei um pequeno inquérito e fui saber qual era a opinião deles. Então, a maior parte das pessoas, eu fui em dezembro, portanto isto não é significativo porque eu tinha muito poucas pessoas na praia, mas eu precisava ter uma ideia e perceber o que é que acontecia ali. Aquelas praias são efetivamente muito procuradas para a prática balnear. Temos as festas santas em São Bartolomeu do Mar e tem aqui uma que se chama Porto Rincão. Porto Rincão é uma pequena zona costeira na ilha de Santiago, em Cabo Verde, que eu fui visitar. E aquilo mexeu tanto comigo porque eu tinha uma praia de calhau rolado em que as habitações estão sobre a praia. Todos os anos, de dezembro a janeiro, fevereiro, são invadidas pelo mar. São casas em tijolo e em que nós andamos na praia e temos os barcos, as crianças, os porcos, tudo o que vocês possam imaginar, tudo ao mesmo tempo. Eu disse, estas pessoas não conseguem sair daqui. Portanto, eu vou estudar também, vou incluir nos meus estudos e quando conseguir chegar a uma estratégia para o meu país, eu espero que ela seja transponível para todos os países, adaptando às suas condições, efetivamente, mas que possa também ser uma base de trabalho. E optei por estar ali. Fui perguntar qual era a noção que as pessoas tinham sobre a evolução da linha de costa e elas diziam, efetivamente a minha praia diminuiu. Mas só Pedrinhas e Sedebem é que disseram, está mais ou menos estável. Está mais ou menos estável porquê? Porque houve um esporão
logo ali, imediatamente a norte, e que lhe permite que a agitação e a curvatura das zonas não afete imediatamente aquelas praias. Mas não é verdade, porque eles próprios vão tendo alguma redução. Depois fui procurar o que é que eles sabiam sobre as intervenções que estavam previstas, o que é que já tinha sido executado, se concordavam com aquilo, não concordavam com aquilo. E eles foram, a maior parte disse, eu estou de acordo com isto, porquê? Porque eu não mexi nas minhas casas. São Bartolomeu disse-me, grande parte das casas estão desabitadas. Aliás, é a comunidade que nós temos que neste momento está a avançar com uma retirada planeada. Outros dizem, as estruturas deverão ser mantidas. Acho que devem fazer-se o aumento artificial das praias. Mas não sei muito bem o que é que está aqui a passar-se, nem sei quais são as decisões que estão aqui. Mas há uma coisa que eles me sabiam dizer, eu tenho pena que ninguém me consulte, e eu que moro nesta praia, eu que conheço esta praia desde que nasci, eu que tenho 80 anos, e não houve um técnico que viesse consultar aquilo que eu sabia sobre a praia. E, efetivamente, nós temos muito a aprender, nós técnicos temos muito a aprender com as pessoas que vivem nos locais. Eles conhecem qual é a dinâmica. E quando falei em retirada planeada, a primeira coisa que eles me disseram não faz sentido absolutamente nenhum. E isto é crítico, porque eu falei com pessoas que todos os anos têm a necessidade de arrumar as suas casas com todos os eletrodomésticos que estão no resto do chão para o primeiro andar ou para uma outra casa, porque o mar constantemente entra lá. Qual foi a resposta? Já estamos habituados, não tenho medo nenhum do mar, vou apenas respeitá-lo. E eu comecei a pensar, ok, o que é que eu vou fazer com isto? Pronto. Fui pensar, ok, vamos fazer uma pequena análise de risco para eu perceber. Fui analisar, fiz uma análise de risco com base no grau de exposição e de vulnerabilidade e cheguei à conclusão que, à exceção de Porto Rincão, que é numa costa em Cabo Verde, que é menos agitada que a nossa, quase todas as costas que eu estudei estão em elevado risco de erosão costeira, nomeadamente aqui Parados. Com base nisto, foi perceber o que é que já tinha sido feito. Então, Pronto, o que é que eu fui descobrir? Que todas elas estão edificadas, ou seja, estão construídas, a maior parte delas tem os porões, outras já têm obras aderentes, ou seja, quase todas elas já foram intervencionadas e mesmo assim nós continuamos a ter problemas. Todas elas já estavam previstas em POC também, portanto há 15 anos, os POCs estão feitos há mais de 15 anos, todas elas estavam previstas em POC. Eu sei, ok, passaram 15 anos, estes casos já estão identificados, o que é que foi feito até agora? Reparem que quase nada. Nós temos realojamentos prioritários, mas quase nada se conseguiu fazer. Mas porquê? Coisa estranha, não é? Pronto, então continuei a pensar sobre isto. E percebi que existem muitos constrangimentos. Os processos estão com custos extremamente elevados e nós, neste momento, a nossa conjuntura económica não permite que isto avance. Existem processos associados a indenizações e realojamento. Quando nós falamos numa retirada planeada, as pessoas podem ser indenizadas pela propriedade em questão em que vão sair dali, ou podem ser realojadas numa outra casa. O que acontece é que quando nós falamos com pessoas que vivem do mar, que moram ali desde crianças, se hoje vou passar por uma outra zona, há uma coisa que eu não posso esquecer, que é o sentido de comunidade. Essa pessoa não vai ter as mesmas condicionantes que tinha se for morar para um bairro social a 10 km, ou havia um senhor que me dizia, tudo bem, mas eu tenho uma casa, vivo sob a praia, a minha casa está em risco, mas eu tenho o meu barco. Vai-me pôr num apartamento e onde é que eu guardo as minhas coisas da pesca, onde é que eu guardo o meu barco e como é que eu chego aqui? Ok. E depois, normalmente estas pessoas se há pessoas que têm um extrato social muito alto e essas aí vão pelo conhecimento da lei e usam a influência que podem ter, há outras pessoas que não têm nada. O que é que eles vão fazer? Eles de repente vão chamar a família, eu até tenho uma casa em que vivem 3 pessoas e quando eu lá chego e eles sabem da retirada planeada, de repente eu já tenho anexo, já tenho o pai, o tio, o sobrinho, o avô e tenho os amigos todos ali. Ou seja, isto aumenta os custos, é extremamente complicado. Mas porquê? Porque a valorização do espaço tem a ver com a noção do meu risco. Se eu não tenho percepção que eu, de um momento para o outro, posso estar em risco, eu também não tenho necessidade de sair, não é? E como eu não consigo dizer que é no ano 2000 ou é no ano 2040, eu não consigo dizer, e eu posso apontar para aí, mas eu não consigo prever, é difícil que as pessoas entendam isto, se sintam ameaçadas. Pronto. Depois há os constrangimentos jurídicos levantados pelos próprios moradores, porque a lei é contornável, não é? Ela serve para tudo e eles conseguem efetivamente levar a sua avante. E há um conflito de interesses pelas próprias entidades na orla costeira, o que ainda torna as coisas mais complicadas. E isto é espelhado pelos meus próprios moradores. É assim, então eu vou sair daqui, vai-me tirar daqui da minha zona, vai-me realojar noutro sítio e passado meio ano eu vejo aqui a crescer um resort. Nós não temos perigo, os dois. Não é? Percebam a confusão que é, ou seja, eu até quero tirar ali, eu junto até percebo que aquilo não pode ser feito, mas alguém por trás tem um interesse económico muito maior, não é? É complicado, são processos muito complicados.
E por tudo isto torna um processo extremamente moroso. Têm 15 anos os primeiros POCs, nada ou quase nada foi feito e nós estamos agora em revisão de POCs 2013-2014. E a nossa pergunta é, efetivamente temos que fazer revisões, as medidas que foram tomadas naquela altura já não estão válidas, já não garantem as seguranças que nós precisamos, nós temos que fazer revisão. Mas por quanto tempo é que nós vamos conseguir fazer a revisão e depois atuar? Okay? Pronto, continuo-vos a mostrar imagens, isto são tudo imagens deste ano. No Porto, esta aqui é São Pedro do Moel, aquela ali é na Costa da Caparica. A Costa da Caparica tem uma obra aderente enorme, nós continuamos a ser galgados. Então, o que é que isto me fez pensar como conclusão? Que a retirada planeada é complicada, mexe a nível social, mexe a nível económico, mas a longo prazo, e se for bem explicada, deve ser a medida melhor que eu tenho. E o que é importante aqui é explicar às pessoas que eu vou retirar casas, mas elas não deixaram de conseguir usufruir daquele espaço. Provavelmente têm um espaço muito mais agradável. As pessoas que tinham lá casas vão dizer, mas eu estou a perder valor patrimonial, mas provavelmente se eu conseguir arranjar uma forma de que aquelas casas fiquem protegidas ou eles passem para uma casa para um nível, atrás de um nível de perigo, essa zona vai ser valorizada. Porquê? Porque ela está numa zona mais segura, em que começa a ter novamente os ecossistemas a funcionarem, a praia pode ser usufruída, ok? Portanto, provavelmente é a melhor solução, mas é preciso comunicar. É preciso ser proativo nestas defesas e não agir no sentido da emergência, que é o que nós temos feito. É preciso adotar soluções sustentáveis. Eu não estou a dizer que a retirada planeada vai prevalecer sobre a construção de um quebra-mar. Não. Provavelmente a retirada planeada vai funcionar muito bem se eu tiver um quebra-mar. E a minha colocação artificial de areias também vai funcionar se eu, por exemplo, tiver um quebra-mar destacado, mas é complicado, não é? É complicado, estas obras são muito complicadas de fazer. Requerem um determinado período de tempo, requerem muitos meios e requerem muito investimento. Mas elas podem ser todas combinadas e provavelmente a solução passa por aí. Não há aqui uma fórmula mágica a dizer é assim que se faz. O que interessa é comunicar e começar a comunicar desde aos mais pequeninos o problema de nós ocuparmos intensivamente estas zonas costeiras. Que há uma série de coisas que nós temos que respeitar, quanto mais não seja a própria dinâmica das dunas, porque elas vão nos proteger, são os nossos elementos de proteção. Pronto, é necessário envolver as populações. Quando as populações se sentem envolvidas, quer no processo de decisão, quer no processo de execução da obra, eu não tenho dúvida nenhuma que elas ficam satisfeitas e que aquilo dá a ter sucesso. Porquê? Porque eu concilio o conhecimento técnico com o conhecimento prático da vida, do dia-a-dia e de uma vivência. Que eles têm. Uma pessoa que vive no mar, olha para o tempo, olha para o vento, olha para as nuvens e diz, eu hoje vou ter aqui assim, vou ter um temporal, hoje não vou ter. Eu falei com uma pessoa na praia de Faro que me disse assim, cheguei lá em janeiro, uma tempestade, vi a Proteção Civil na praia e disse, ok, aqui vai acontecer alguma coisa. Falei com eles, disseram, eu vim cá tomar um café, eles não podem intervir, mas eles vão tomar um café. Falei com o morador mais influente. E ele disse, então, mas isto está previsto hoje aqui uma tempestade? E ele, está assim. E eu, então, e a casa está em risco? E ele, com isto, com o mar como está, com este vento, não. A onda vai virar, vai atingir aquela zona ali e a minha casa não vai ter nada. É certo que foi assim. Mais caricato é, este senhor ganhou o Euromilhões. E ele disse-me a mim, disse-me o vizinho e disse-me eu pensei, está a brincar comigo? E ele disse, não, eu ganhei o Euromilhões. E eu esperei que ele me dissesse o resto. E ele disse, eu ganhei o Euromilhões, eu paguei as minhas dívidas, eu comprei um motor novo para o meu barco, eu comprei uma carrinha. E sobrou-lhe dinheiro. E ele disse, mas eu não vou comprar nenhuma casa. Agora vivo desafogado o resto da minha vida aqui. É complicado, não é? Algum valor tem que estar ali subjacente. Pronto, é importante comunicar o risco, é importante cada um de nós pegar nesta percepção, não é de alarmar, não vamos todos fugir das zonas costeiras, mas vamos começar a respeitar, vamos respeitar o ambiente. E é importante readaptar, readaptar a mentalidade das pessoas que vão para o pé do mar, é importante readaptar, nós técnicos começamos a pensar que não é só uma obra, há pessoas ali, há uma comunidade, há sentimentos e que nós próprios, se estivéssemos naquela situação, gostávamos de ser cuidados. É importante que as pessoas nas próprias comunidades comecem a pensar sobre isto. E é importante começarmos a comunicar. É de pequenino que se torce o pepino ou não. Pode ser que, à medida que nós vamos ensinando os nossos miúdos, eles, quando chegarem à nossa idade com este poder de decisão, tomem outras opções. Okay? E é importante, já que eu não consigo intervir na obra, porque eu não tenho dinheiro para fazer a obra, eu pelo menos vou começar a pensar em controlar a construção. Se eu começar a pensar em controlar a construção, já há muito caminho eu andei.